Seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre uma das ideias mais intrigantes de Alan Watts. Neste texto, Watts nos desafia a repensar a maneira como entendemos a vida e os problemas que associamos a ela. Com sua abordagem única e perspicaz, Watts sugere que a vida, em essência, não é um problema, apesar de vivermos em uma constante busca por resolver mistérios e desafios. Vamos explorar como Watts aborda a ideia de que os problemas da vida são, na verdade, fantasmas, ilusões criadas pela nossa mente. Ele nos convida a reconsiderar a maneira como vemos nossos desafios e a descobrir a verdadeira natureza da existência, além das aparências e dos padrões repetitivos que muitas vezes nos aprisionam. Não há um problema da vida no sentido em que normalmente usamos essa expressão, e isso pode parecer um desafio ao nosso senso comum. Para nós, a vida não é um problema. Na verdade, a vemos apenas como uma série de problemas. Achamos que estamos em uma luta constante, de manhã, à tarde e à noite, tentando resolver o grande mistério da existência. Para alguns, o problema é por que o universo existe. Para outros, é como vou conseguir comida suficiente. Então, quando olhamos para isso em extremos, quem pode realmente dizer que a vida não é um problema? E, no entanto, aqui está uma sugestão ousada de que aquilo com o qual estamos nos preocupando é apenas um fantasma, algo que na verdade não existe. Uma das características do comportamento neurótico é a repetição. A pessoa neurótica continua passando pelos mesmos padrões de vida sem sucesso, repetidamente, e nada parece capaz de parar isso. É o ciclo vicioso de nascimento e morte, a forma como vivemos a vida geralmente, porque é um círculo vicioso. Continuamos tentando resolver problemas que são não só extremamente difíceis, mas que na verdade não são problemas de verdade. Eles apenas parecem problemas. E quando enfrentamos essas questões impossíveis, as coisas giram em círculos e nunca saem do lugar. Considere, por exemplo, alguns dos muitos fantasmas que assombram nossas mentes. Dizemos, por exemplo, que todos nós temos um instinto de sobrevivência, e muitas pessoas tratam a vida dessa forma. Como vou sobreviver? E alguém pode até ser um pouco cauteloso ao aliviar as pessoas desse problema, para que elas não percam o impulso de continuar fazendo o que fazem. Mas esse impulso para continuar também é um fantasma. Achamos que somos movidos por algo misterioso por trás do que fazemos. É muito importante observar o que está sendo feito e descrevê-lo. Se você descrever isso claramente, pode descobrir que o fantasma do instinto desapareceu. Quando falamos sobre um instinto de sobrevivência, qual é a evidência disso? Não há evidências além do fato de que as pessoas sobrevivem até que não sobrevivem. E isso é um pouco estranho, porque o que acontece com o instinto de sobrevivência quando as pessoas não sobrevivem? Assim, descobrimos que, quando tentamos explicar um comportamento ou atividade, assumindo que há uma força motivadora por trás disso, o que realmente acontece é que não descrevemos o que está acontecendo de forma clara o suficiente. Isso também se aplica quando tentamos descrever qualquer coisa e pensamos que estamos descrevendo algo que existe por si só. Como eu sempre digo, estamos tão preocupados com a ideia de coisas agindo e fazendo coisas, mas o que realmente vemos é que o mundo parece material até examinarmos de perto. Por exemplo, uma nebulosa distante no céu parece uma estrela sólida até você usar um telescópio gigante e ver o padrão claro de uma nebulosa espiral. O conceito de coisas é apenas uma sensação que temos quando não examinamos as coisas de perto ou quando nossos instrumentos não são precisos o suficiente. Mas quando os instrumentos são precisos, o que obtemos é um padrão, que é simplesmente uma forma de comportamento ou atividade. Vamos considerar isso de outra forma. Pense no organismo humano e pergunte: como ele se mantém em forma? Todos os órgãos são mantidos pela pele? Vamos descrever a estrutura da pele e como ela se mantém unida. Mas logo descobrimos que também estamos falando do ar ao redor, que exerce uma pressão sobre a pele humana. Se o ar não estivesse lá, explodiríamos. Então a pergunta é: o que mantém o organismo em forma? Descobrimos que não é apenas o que está dentro da pele, mas também o que está fora dela.
Quando descrevemos isso com mais detalhes, percebemos que não é correto dizer que é o ar que faz isso, ou que é o organismo que faz isso. Em vez disso, começamos a descrever o que Dewey e Bentley chamam de transação. Em outras palavras, um comprador não pode comprar a menos que alguém também esteja vendendo. Você não pode saber nada a menos que haja algo para saber. E esse fato é constantemente esquecido. Qualquer coisa no mundo, seja inanimada ou animada, existe devido a estar em um relacionamento transacional com tudo ao seu redor. Um ser humano, por exemplo, tem muitas relações complicadas. Uma pessoa que chamamos de médico não está apenas relacionada ao seu trabalho, mas também pode ser pai, cidadão e assim por diante. Então começamos a imaginar essa pessoa separada de suas relações, como se fosse uma constante passando por todas essas relações diferentes. Mas isso cria um fantasma, uma entidade independente de todas essas relações. Estritamente falando, essa pessoa é inseparável de suas relações, e não podemos eliminá-las. Só podemos descrevê-la como um todo complexo. Em outras palavras, todo organismo pode ser visto como um comportamento do campo ou ambiente em que se encontra. Isso não significa que o organismo seja totalmente passivo e que tudo o que faz seja apenas uma resposta a estímulos externos. De certa forma, o organismo é parte do seu ambiente, assim como tudo em seu ambiente. Não há realmente como separar os dois. Em vez de falar em termos de fazedores e feitos, simplificamos as coisas descrevendo o que está acontecendo. Ao fazer isso, obtemos uma imagem mais clara do mundo, sem fantasmas, e começamos a entender o significado de que a vida não é um problema. Em outras palavras, a vida não é uma competição entre nós e nosso ambiente. Essa concepção da vida acaba sendo basicamente falsa. Em resumo, Alan Watts nos convida a ver além das ilusões que chamamos de problemas e a perceber a vida como uma complexa rede de interações e percepções, em vez de uma série de desafios a serem superados. Ao compreender que nossos problemas são, na verdade, fantasmas que criamos, podemos começar a viver com mais clareza e propósito. Se você gostou deste vídeo e acha que essa perspectiva pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem possa se beneficiar dessas ideias. Deixe seu comentário abaixo e participe da conversa.